Amém, queridos, que a paz do Senhor esteja com todos. E nesse momento quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, agora no capítulo de número 1. Carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 1. Eu, acostumado em fazer minhas devocionais e leituras na nova versão Almeida, NAA, acabei preparando também a mensagem na versão. Mas aí eu pedi aos queridos irmãos da transmissão a disponibilizar essa versão também no Data Show. Muda alguns termos, mas não muita coisa nessa nova versão Almeida, então você também pode acompanhar na versão ARA. Diz assim então a palavra do nosso Deus: acima de tudo, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Oremos mais uma vez, queridos. Pai, obrigado por tua palavra, e nesse momento, rogo a ti mais uma vez a graça de poder expô-la com fidelidade, e também aos meus irmãos a graça de poder ouvir, compreender e guardar essas palavras no coração. Eu rogo no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a vida fitness, como assim é chamada, ela requer um modo de vida diferente da dos demais. Geralmente uma pessoa, quando fala que agora vai para a academia, vai melhorar a sua saúde, ela tem que seguir um modelo, tem que seguir ali uma dieta, e com uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar ali vários tipos, né, de planos e projetos para, então, entrar nessa vida. Então, você vai aprender a como perder um pouquinho da barriga em quantos dias. Então, mas para isso acontecer, você tem que adotar um modo de vida diferente. Você não pode viver como os demais, que não estão se importando muito lá com o que está comendo. Tem que cortar ali a Coca-Cola, tem que cortar ali alguns lanches no final de semana, tem que se adaptar a esse modo de vida diferente, para então poder alcançar o objetivo. Mas isso não é fácil. Eu conheço pessoas que têm ali uma vida regrada, né, na dieta. Eu vejo ali, o que eu chamo de sofrimento para eles é um prazer, né? Eu vejo o sofrimento deles, recusando a coca, recusando um lanche. E então, eu ali na frente deles, desfrutando tudo isso, mas requer uma dedicação, requer um esforço. Estão ali quase todos os dias fazendo os exercícios, acordando cedo para, então, correr durante o dia, ou então andar de bicicleta. Tem que ter um esforço, tem que haver um esforço. Então, a vida fitness, para ela ser realizada, tem que ter, então, um esforço da parte daqueles que querem adaptar ou viver esse modo de vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, escrito pelo apóstolo Paulo, ele apresenta também um modo de vida que requer determinação, coragem e perseverança, que é uma vida baseada no Evangelho. Quando eu expus aqui o capítulo 2 dessa carta, até o versículo 11, eu tratei um pouco do contexto dessa carta, então quero relembrar alguns pontos importantes. Primeiro é que quando Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso, e provavelmente em Roma. Então é de lá que ele escreve essa carta, conhecida também como uma das cartas da
prisão, envolvendo então ali também Efésios e Filipenses, que são consideradas também cartas da prisão. E Paulo ele está escrevendo essa carta para um público, que é a comunidade dos santos, que vivia na cidade de Filipos, uma cidade que fazia parte da província romana, onde os moradores daquela cidade, eles tinham um certo orgulho de fazerem parte desse Império Romano. O título de cidadão romano era algo que para eles custava muito caro, então eles tinham então esse prazer de serem chamados dessa forma, de fazer parte então da província romana e ser considerado um cidadão romano. Era uma grande cidade e por isso se tornou alvo da missão do apóstolo Paulo. E como eu tratei também na exposição anterior, um dos propósitos dessa carta é advertir a igreja de Filipos contra a desunião dentro da igreja. E depois da sua saudação, que é algo comum aqui na carta do apóstolo Paulo, ele ora pelos filipenses, relatando o que estava acontecendo com ele na prisão. É importante a gente notar isso, que no capítulo 1, Paulo ele ora pelos filipenses. Depois, a partir do versículo 12 até o versículo 25, até o versículo 26, do capítulo 1, ele trata também do progresso do evangelho, como que o evangelho, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando em situações não muito assim agradáveis, o evangelho continua progredindo, o evangelho continua crescendo. E é tanto que alguns soldados da província romana estavam também sendo convertidos pelo poder do evangelho. Então, a partir do versículo 27 do capítulo 1 até o capítulo 2, nós veremos Paulo fazendo alguns apelos para que os irmãos vivam em unidade, para que eles vivam em união. E o texto que nós lemos, ele está nesse contexto, é bem o início, onde Paulo começa a tratar da união, da unidade, como que esses irmãos deveriam viver. E Paulo começa tratando da união, exatamente falando como vocês, irmãos de Filipos, e também nós, igreja do Senhor, devemos viver o evangelho. Por isso que nessa noite, eu quero expor esse texto para os irmãos, com base nesse tema, o modo digno de viver o evangelho, o modo digno de viver o evangelho. A igreja do Senhor, ela foi chamada para viver conforme o evangelho de Cristo. E há 3 maneiras que nós podemos viver este evangelho, essa boa nova anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, aí no versículo 27, nós veremos que para viver uma vida de modo digno do evangelho, requer firmeza e união. Requer firmeza e união. Versículo 27, a primeira parte do versículo diz: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Vivam do modo digno do evangelho de Cristo. A palavra evangelho, aqui no contexto do Novo Testamento, significa a mensagem de boas novas, as doutrinas ensinadas e demonstradas por Cristo durante o seu ministério aqui nessa terra. Por isso que o evangelho, ele pertence a Cristo, o evangelho de Cristo, e não o evangelho segundo os homens. E esse conjunto de doutrinas não deveria permanecer apenas no intelecto dos discípulos. Nós não podemos apenas conhecer o evangelho, mas também devemos refletir em cada esfera da nossa vida este evangelho. Não podemos apenas vir para a igreja, reter esse conhecimento e lá fora não aplicar nada do que nós ouvimos e aprendemos aqui. O próprio Cristo, ele adverte os seus discípulos ao dizer o seguinte: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticardes. E ele reforça esse ensinamento ao dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O desejo de Cristo, o desejo do Senhor, é que não apenas saibamos a sua mensagem, conhecemos ali as suas doutrinas, mas é importante também colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui. Paulo, ele expressa o seu desejo em ver os irmãos dessa amada igreja de Filipos vivendo como cidadãos de um reino que não é deste mundo, pois o evangelho, ele anuncia as boas novas do reino de Deus.
e como participantes desse reino, os crentes devem viver de modo constante com o que creem, ensinam e pregam. Então, se nós queremos mostrar para este mundo como de fato nós temos a vida de Cristo, se queremos mostrar para esse mundo como que Cristo vive em nós, devemos mostrar de forma consistente aquilo que cremos, ensinamos e pregamos. E aqui, continuando no versículo 27, ele vai dizer: para que eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé do Evangelho. Além de viver desse modo digno do Evangelho, eles deveriam viver firmes em um só espírito. E o verbo aqui, irmãos, usado para traduzir a palavra firmes, o verbo firmes, tem um sentido de alguém que se mantém firme em uma posição. Isso significa que qualquer circunstância esteja o apóstolo presente ou não, aquela igreja, aqueles irmãos deveriam continuar firmes nesse evangelho. E essa firmeza aqui significa perseverança. Se nós queremos viver de uma forma digna o evangelho de Cristo, devemos viver com perseverança, perseverando nesses ensinamentos, perseverando neste caminho. E a confissão de fé, no capítulo 17, ela comenta o seguinte: os que Deus aceitou no seu bem-amado, o bem-amado aqui é Jesus, chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, e não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. Os eleitos do Senhor, aqueles que escutam a mensagem do Evangelho, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, jamais poderão decair da graça. Jamais poderão se afastar desse caminho maravilhoso, que é o caminho do Senhor, pois eles foram regenerados, receberam uma nova vida. E é por isso que Paulo, ele afirma isso aqui nessa carta, dizendo: vocês que receberam o Evangelho, vivam esse Evangelho de forma firme, fiel, sendo perseverantes. Além dessa perseverança, meus irmãos, eles também deveriam viver unidos. Observe aí, mais uma vez, o versículo 27. O finalzinho do versículo 27. Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Viver, meus irmãos, de modo digno do Evangelho, inclui também a união. Se de fato o Evangelho ele transformou as nossas vidas, além de estarmos firmes, também devemos viver em união. E a unidade aqui, queridos, ela nos apresenta como um esforço que todos estão ali fazendo junto, lado a lado, como gladiadores contra um inimigo em comum. Contra um inimigo em comum. Na mesma carta aqui, no capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então vemos que é um ensino comum da igreja, que o Evangelho seja então praticado de uma forma conjunta, em unidade. Não pode, irmãos, nós sermos chamados de igreja e cada um vivendo em uma direção diferente, lutando sozinho nessa batalha. O apóstolo Paulo convida a igreja aqui de Filipos, também a nós, a lutarem pelo Evangelho como um só espírito, com uma só alma, apontados juntos, todos, para o mesmo alvo que é Cristo. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele não apenas está desejando que os irmãos se defendam dos ataques, mas também que eles conheçam
a verdade gloriosa do Evangelho? Por que que nós lutamos firmes como uma só alma pela fé do Evangelho? Para que ela seja declarada, anunciada, para que as pessoas possam então ouvir a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, queridos, lutem firmes, unidos pela mensagem do Evangelho. O próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo número 17, para sermos um. E ele faz esse pedido ao Pai na oração sacerdotal, para que sejamos um, assim como ele é um com o Pai, também devemos ser um com Cristo, um com o nosso irmão, andando juntos pelo mesmo propósito, que é declarar a mensagem de Cristo. E, infelizmente, às vezes, vemos pessoas lutando contra o Evangelho e não em prol do Evangelho, não em prol da mensagem de Cristo que deve ser anunciada. Meus queridos, muitas vezes, infelizmente, as lutas estão sendo com os de dentro e não com os de fora. Toda semana você observa aí mensagens heréticas sendo pregadas, pessoas com ensinamentos, com pensamentos totalmente distorcidos pela palavra de Deus. Então, às vezes, em vez de nós defendermos essa fé lá fora no mundo, temos que defender também a fé dentro da igreja. E, infelizmente, porque alguns insistem em continuar no erro ou então praticar alguns erros que não estão na palavra do Senhor. E ao observar esse texto aqui, essas duas imagens que Paulo coloca, né, firmeza e união, vocês devem lutar, vocês devem viver este evangelho com firmeza e com união. Eu me lembro aqui da figura de um soldado e também da figura de um batalhão. Porque o soldado, individualmente, ele tem que se manter firme no seu posto. Ele não pode vacilar. Tem que estar ali na torre de vigia, cumprindo ali o seu horário. Individualmente, ele tem que estar firme em posição. Conheço alguns amigos que são soldados, e às vezes ali na vigília já foram pegos, tirando uma soneca, e muitos falavam, não senhor, eu estou orando, momento da oração. Mas estavam dormindo. Porque tem que estar vigilante, pode até pegar cadeia, pegar ali alguma pena, por estar dormindo no serviço. E nós, como soldados de Cristo, somos chamados a viverem firmes em nosso posto, em nossa posição. E a imagem do batalhão é porque esse soldado individual, quando ele se junta com o batalhão, ele agora está lutando não por ele, mas também pelos seus amigos, também por uma causa em comum, que é defender o seu exército. Infelizmente, estamos tendo aí ainda uma guerra, né, acontecendo no mundo, a Ucrânia versus a Rússia, e eu, recentemente, lendo algumas notícias, que alguns grupos dissidentes da Rússia estão atacando o próprio país, enquanto que os soldados da Ucrânia estão juntos lutando com um só propósito, que é defender o seu país. E aqui Paulo também, ele usa essa imagem, vocês devem viver unidos, firmes, como gladiadores, lutando com um só propósito para defender a igreja, defender também o Evangelho de Cristo. E assim, irmãos, nós devemos viver. E uma frase, um lema das Forças Armadas é, ninguém fica para trás. Quando eles estão em uma batalha, ninguém fica para trás. Ninguém. Mesmo que a pessoa chegue a morrer no campo de batalha, eles voltam lá para retirar o corpo, para que a pessoa tenha ali um funeral digno. Ninguém fica para trás. Assim também deve ser na igreja. Lutamos firmes e ninguém fica para trás. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos também viver de modo digno do Evangelho, agora com coragem. Se em primeiro lugar, vemos que devemos viver o Evangelho com firmeza e união, sendo perseverantes, agora, em segundo lugar, veremos que o modo digno de viver o Evangelho também deve ser com coragem. Versículo 28 diz, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Quando
os filipenses se converteram ao Evangelho, alguns adversários se levantaram contra o próprio apóstolo Paulo. Vemos lá na carta que ele escreve, no contexto, quando ele está pregando o Evangelho, lá em Filipos, levanta alguns opositores. É lá que Paulo é preso, açoitado, e quando Paulo, irmãos, é açoitado ali junto com Silas, na cidade de Filipos, rasga as roupas dos apóstolos. Então eles estão ali nus, sendo açoitados em praça pública, sendo humilhados. E é interessante notar que mesmo daquela forma, mesmo diante de tanta humilhação, eles ainda louvam o nome do Senhor. E Paulo estava aqui dizendo à igreja de Filipos, olha, apesar dos adversários que se levantam aí, vocês devem pregar o Evangelho com coragem. E se tinha alguém que tinha autoridade para falar isso, era o apóstolo Paulo. Porque diante das perseguições, diante dos ataques dos judeus impiedosos, Paulo não demonstrou, Paulo não abandonou o Evangelho. Ele não demonstrou nenhum tipo de fraqueza. Recentemente, morreu aí um grande pastor, um grande teólogo, Timothy Keller. E o Augusto Nicodemos até comentou sobre a morte dele, porque ele morreu ali vendo seus filhos, a sua família, e ele falou a seguinte frase: eu quero logo ver Jesus, eu já estou pronto. E o Augusto Nicodemos até comenta, eu quero ter a mesma firmeza, a mesma fé do Timothy Keller na minha morte, ao dizer, eu quero logo ver Jesus, e não dizer, eu estou partindo para ver se é verdade mesmo o que a Bíblia diz. Não, eu estou partindo para ver Jesus, porque eu tenho certeza que o Evangelho é a verdade. E é essa coragem que o apóstolo Paulo demonstra em suas cartas e também demonstrou durante sua vida. Diante das perseguições, diante de tudo, das tribulações, o apóstolo Paulo não demonstrou fraqueza. E olha o que ele diz no capítulo 20 de Atos, do versículo 22 até o 24. Eu vou estar aqui lendo para os irmãos. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em sua última viagem missionária registrada nas Escrituras, o apóstolo Paulo ele é informado pelo Espírito Santo que cadeias e prisões o aguardam. E qual é a resposta do apóstolo Paulo? Espírito Santo, vamos combinar o seguinte, eu não vou não. Deixa eu ficar aqui mesmo, está bom demais. Não precisa ir lá ser preso, nada disso. Ele demonstra coragem ao dizer, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E é essa coragem que ele está dizendo para os irmãos aqui de Filipos. Tenham coragem, em nada se sentem intimidados pela oposição. Queridos, antes de enviar os 12 discípulos para anunciarem as boas novas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para eles não temerem a oposição, não temam os opositores, não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo, então temam a Deus, não temam os homens. Andar de modo digno do Evangelho, em um mundo tão hostil que nós vivemos, irmãos, requer coragem. E Paulo diz aqui, em nada se sentem intimidados. E o verbo aqui traduzido por intimidados, irmãos, tem um sentido também de não ficar amedrontado, assustado por causa dos adversários. Paulo ele está advertindo aos filipenses para que nada e nem ninguém os amedrontem por causa do Evangelho. Diante das perseguições, coragem. Se a minha conversão, se o meu modo de vida
por eu estar vivendo de modo digno o Evangelho, se isso está levantando adversários, que eles se levantem. Eu vou com coragem defender o Evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer por que nós devemos ter coragem. Por que nós devemos demonstrar essa coragem ao viver o Evangelho? No versículo 28 ele responde. Na parte B. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Ao comentar esse texto, um teólogo chamado João Calvino diz: os perversos, quando deflagram guerra contra o Senhor, já por uma resistência, por assim dizer, dão sinal da sua ruína. E quanto mais ferozmente insultem os santos, mais se preparam para a ruína. O que Calvino está dizendo aqui é exatamente o seguinte: quando os ímpios se levantam para atacar aqueles que vivem de modo digno o Evangelho, eles não estão atacando a igreja, eles não estão atacando os evangélicos, eles estão atacando o próprio Cristo e declarando a sua própria ruína. Por isso, irmãos, que nós não devemos temer os adversários. Eles podem se levantar, mas ao se levantarem, eles estão declarando a sua própria queda, a sua própria ruína. Porque quem é aquele que vai continuar em pé ao afrontar o Todo-Poderoso? Me mostra, nas Escrituras, ou durante a história, aquele que se levantou contra o Senhor e continuou de pé. Aquele que afrontou o Deus dos exércitos e continuou de pé. Quem é esse? Quem é aquele? Não encontramos, queridos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz: não temam, não sejam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é sinal de destruição, para nós que somos salvos em Cristo, é sinal, olha o que Paulo diz aqui, é um sinal de aprovação da parte de Deus. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo diz: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e a fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. O que para o mundo é um sinal de reprovação de Deus, para nós que estamos sendo atacados por vivermos de modo digno do Evangelho, é uma aprovação da parte de Deus. Irmãos, é essa a lógica do Senhor. Se vivemos piedosamente, podemos ter a certeza que muitos se levantarão contra nós. Mas se vivemos de uma forma relaxada, se vivemos dizendo que o Evangelho, essa moleza que o mundo apresenta, aí o mundo não vai se levantar contra nós mesmo, não. Se em vez de denunciarmos o pecado, estamos abraçando ele, dizendo: não, Deus não olha para isso, Deus olha para o seu coração. Deus não está se importando com a sua sexualidade, não. Ele está se importando com o seu coração. Mentira. Mentira. Pois ele apresenta aqui que o modo digno de vivermos o Evangelho é com coragem, não temendo a oposição, porque nós estamos denunciando os seus pecados. E se eles se levantam, se eles não gostam da nossa mensagem, porque para eles estão sendo um momento de reprovação, mas para nós, aprovação. Queridos, se somos hostilizados por causa da nossa fé, que sejamos pacientes, aguardando com determinação e coragem o socorro do Senhor. É por isso que a igreja tem que estar sempre sendo lembrada disso. Em breve o Senhor vai voltar, em breve o Senhor vai voltar. Fiquem firmes na fé, porque em breve o Senhor irá voltar.
Por isso que nós devemos manter os nossos olhos atentos em Cristo. Viver o Evangelho sem temer as consequências, com a certeza de que a nossa salvação virá. E para aqueles que buscam causar o pânico e destruição, o juízo vindouro da parte de Deus também. Eu conheci lá em Garanhuns a história de George Butler, um grande missionário americano bastante amado na região do Nordeste do Brasil. Ao mesmo tempo que ele era amado, ele também era odiado, exatamente por causa da sua mensagem. Ele veio como missionário em nome da missão presbiteriana do sul dos Estados Unidos e começou o seu ministério ali em São Luís do Maranhão e plantou ali também uma igreja presbiteriana. Mas a maior parte do seu ministério foi desenvolvida no Nordeste, em Garanhuns. E o maior adversário do Dr. Butler foi um frei chamado Celestino de Pedavoli. E naquela época, irmãos, houve um surto da febre amarela, onde ali mais de 800 pessoas foram cuidadas e tratadas pelo senhor Butler. E naquele momento em que as pessoas se levantaram ali para serem atendidas, iam até eles para receber o tratamento, o Dr. Butler também estava ali pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho para essas pessoas. E isso motivou então a ira do Frei Celestino em enviar um carteiro para então matá-lo. E em suas viagens, ele era acompanhado por um discípulo chamado Neve Lela, presbítero Neve Lela. E quando este presbítero ele percebeu que o carteiro ia apunhalar o Dr. Butler, ele entrou na frente e levou uma apunhalada no coração, no lugar do Dr. Butler. Muitos dizem que ele, antes de morrer, disse: a sua vida é mais preciosa do que a minha. E o Dr. Butler, então, começou a dizer que ele foi salvo 2 vezes. Foi salvo por Cristo e também foi salvo pelo presbítero Né Vilela. Meus irmãos, ele foi tão influente na área da medicina, naquela região de Garanhuns, que o próprio frei que um dia mandou matá-lo, correu para os seus pés, pedindo para ser tratado. Mas, infelizmente, o frei estava com a doença terminal, e o Dr. Butler não pôde tratá-lo, porque já estava avançado. E lendo o livro do Dr. Butler, ele diz o seguinte, que daria até o próprio sangue para salvar a vida daquele frei. Mas, infelizmente, não tinha nada a fazer. Eu conheci lá a mesa onde ele fazia as operações, lá em Garanhuns, e fiquei admirado com a coragem desse homem de pregar o Evangelho. Mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo diante dos adversários, Dr. Butler não abaixou a cabeça. E o presbítero Neve Lela entrou ali na frente do pastor, para evitar a morte dele, entendendo que a sua missão naquele estado era muito importante. Queridos, é essa coragem que o Senhor requer de nós. É essa coragem. Não é de medo, não é de temor. Por que tememos? Porque estamos amedrontados em bater no peito e dizer: sou evangélico. Hoje as pessoas estão com medo, estão com vergonha de dizer que é evangélico por causa do mau testemunho de outros. Aí pergunta: você é evangélico? Não, sou protestante. Não, eu sou cristão. Aí você diz o endereço, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não sou qualquer um, não. Mas, queridos, devemos sim bater no peito e dizer: eu sou evangélico mesmo. Porque eu defendo o Evangelho de Cristo. Eu vivo de modo digno desse Evangelho, por isso que eu sou evangélico. Não há vergonha, não há temor, mas sim coragem. Por último lugar, irmãos, se vimos aqui que devemos viver o Evangelho com firmeza e união, que devemos viver o Evangelho com coragem, versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos viver o Evangelho com honra. Com honra. Vamos ler o versículo 29 e 30 que diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a crer. Infelizmente, queridos,
por causa dos vários escândalos, como eu disse aí, a palavra evangélico é um pouco desprezada. Mas aqui Paulo diz o seguinte: essa palavra graça aqui, ela pode ser traduzida também pela palavra privilégio, porque vocês receberam o privilégio de sofrerem por causa de Cristo. E é por isso que o evangelho não deve causar em nós nenhuma vergonha, porque nos foi dado esse privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Meus irmãos, e esse sofrer aqui, esse sofrimento que Paulo está dizendo, inclui tanto dano emocional como também uma perda. Nós iremos perder algumas coisas por vivermos o evangelho. Pode ser essa perda física, pode ser uma dor emocional. Recentemente aí, uma missionária perdeu o seu esposo lá no Quênia. Ele foi sequestrado e teve o seu corpo carbonizado por pregar o evangelho. Se não me engano, ele era um missionário da APMT. Foi carbonizado. Perdeu a vida para este mundo. Mas com certeza está com o Pai agora. Então esse sofrimento que Paulo está dizendo aqui, é algo que é controlado por Deus. Também não devemos esquecer disso. Nós cremos em um Deus totalmente soberano. Até sobre o sofrimento, Wesley? Sim, até sobre o sofrimento. Como vemos ali na vida de Jó. Se nós sofremos por causa de Deus, não devemos ficar desanimados, pensando que Deus nos abandonou de forma alguma. Devemos ter a mesma atitude que houve ali com os discípulos em Atos 5:41, que depois de serem açoitados por causa de Cristo, eles falam, eles saem, alegres e felizes, por terem considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo. E a pergunta é, como você vê o seu sofrimento por causa de Cristo? Como? Como que você vê o seu sofrimento por causa de Cristo? Se é que você está sofrendo afrontas por causa de Cristo, como que você olha para esse sofrimento? Meus queridos, somente pela fé que nós podemos olhar para o sofrimento e considerar ele uma honra. Somente pela fé. O olhar humano não permite isso, vai dizer que é loucura. Meu irmão, é loucura você sair do seu país, pregar lá, é loucura você estar sendo perseguido. Rapaz, negue esse Deus e morra. Larga disso. Mas pela fé em Cristo, nós podemos olhar para os nossos sofrimentos e dizer, é uma honra sofrer por Cristo. É um prazer sofrer por Cristo. Meus irmãos, no versículo 29, Paulo ainda vai dizer, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Nós não podemos aceitar apenas a fé e negar a cruz. Não podemos dizer, olha, as bênçãos do Senhor eu quero. Eu quero a vida eterna, eu quero a santificação, eu quero a justificação, eu quero a glorificação, eu quero o perdão dos pecados, tudo isso eu quero, mas a cruz, Senhor, a cruz eu não quero não. Então você não é um discípulo de Cristo. O que é que o Senhor diz para os seus discípulos? Quer vir após mim? Quer vir atrás de mim? Tem uma coisa te esperando, toma a sua cruz e siga-me. Pega a cruz e siga-me. Mas isso não é vergonha para nós. É um prazer. É uma honra. Meus irmãos, Paulo está ensinando à igreja aqui, que se ela quer viver uma vida de comunhão com Deus, ele está dizendo que essa união também com Cristo, também refere-se aos sofrimentos. Iremos também participar dos sofrimentos de Cristo. E é por isso que Pedro também em sua carta vai dizer, irmãos, não estranhe a perseguição, isso é por causa de Cristo. Agora observe comigo o versículo de número 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Quando Paulo ele escreve essa carta em Roma, ele estava provavelmente preso em Roma. E ele estava preso por causa do Evangelho. Mas isso não o desanimava, pelo contrário. Ele escreve que mesmo estando nesse estado, o Evangelho continua fazendo progresso.
E é interessante, irmãos, notar aqui o seguinte, que o mesmo verbo que Paulo utiliza aqui nesse último versículo, ele também utilizou no início dessa passagem que nós lemos. O início da passagem diz: eu quero que vocês vivam de modo digno, para que eu possa vê-los e também para que eu ouça a respeito de vocês. Então, Paulo, ele queria também ver e ouvir. Ver de perto, ouvir de longe. E aqui no versículo 30, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês viram em mim o mesmo combate, e agora continuam ouvindo. Interessante essa retórica que Paulo usa para dizer o seguinte: esse modo digno de viver o Evangelho, eu estou vivendo. Vocês não apenas viram em mim esse modo digno, porque eu sofri por causa do Evangelho, sofri açoites, mas também vocês estão continuando ouvindo, vocês continuam a ouvir que eu estou nesse caminho, que eu estou sendo perseverante. Queridos, quando você chegar, você ainda que está aí na juventude, quando você chegar ali nos seus 80 anos, a mesma fé que você tem hoje, as pessoas vão continuar vendo em você? Você vai continuar vivendo esse modo digno do Evangelho de Cristo? Pois é isso que um pai da igreja chamado Francisco de Assis, ele diz uma frase muito interessante em sua conversão. Quando ele se converteu, ele disse o seguinte: é isso que eu preciso viver. Porque quando, na sua conversão, ele escuta a palavra lá de Lucas capítulo 9, versículo 9, que diz: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão e nem dinheiro. E com essa palavra ele orou dizendo: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo de todo o coração, porque Francisco de Assis era uma pessoa muito abastada, com muito dinheiro, era de uma família nobre. Então ele deixa todas as suas riquezas para viver ali de uma forma monástica. E ele disse o seguinte, em uma das frases: nossa regra de viver, a nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele não tinha vergonha nenhuma de deixar suas posses para se dedicar ao Evangelho de Cristo. Também, irmãos, não devemos olhar para o Evangelho como uma vergonha, e sim como uma honra. E esse desejo do apóstolo Paulo também é um desejo que eu quero para mim. Eu quero que as pessoas continuem escutando que eu estou firme no Evangelho. Eu também quero que as pessoas continuem vendo que eu estou firme no Evangelho. Para concluir, queridos, hoje, diante da palavra exposta nessa noite, vimos que devemos viver o Evangelho de modo digno. 3 coisas. Em primeiro lugar, devemos viver com firmeza e união, com perseverança e unidos em um só propósito. Em segundo lugar, devemos viver o Evangelho com coragem. E em terceiro lugar, não devemos temer os adversários, entendendo que a nossa salvação está no Senhor. E em terceiro lugar, devemos viver o Evangelho com honra, olhando para os sofrimentos de Cristo como um privilégio e não como um pesar. Eu quero trazer aqui 3 aplicações aos nossos corações. Primeiro, entenda que a perseverança, ela é um ato da misericórdia de Deus. Você só persevera porque a graça de Deus te alcançou. Você não persevera com as suas próprias, só porque você é uma pessoa boa e tem capacidade para isso. Não, é porque a graça de Cristo, a graça de Deus te capacitou para isso. Mas não significa que você não tem responsabilidades para manter essa perseverança. Então você tem responsabilidades. Se Paulo aqui nos apresenta o modo digno de viver o Evangelho, se as Escrituras nos apresentam esse modo digno, por que nós não estamos vivendo? Por que nós rejeitamos essa vida tão maravilhosa que recebemos de Cristo? Por que rejeitamos a leitura da palavra?
Por que nós rejeitamos a oração? Por que nós rejeitamos a vida ativa na igreja? Se eu perguntar aqui para o pastor, ele vai responder com toda certeza que a maioria das pessoas que o procura para receber um aconselhamento, com problema dentro de casa e várias coisas, estão com sua vida devocional lá embaixo. E quando o pastor pergunta, como é que está a sua leitura bíblica? Ih, pastor, tem tempo que eu não abro a Bíblia. Mal na igreja. E, queridos, aqui também vai para os pais. Seus filhos estão vendo você abrindo a Bíblia. Os seus filhos estão vendo você perseverando nesse caminho. Você, pai e mãe, é um exemplo vivo de uma pessoa que vive de modo digno nesse evangelho. Como nós queremos cobrar dos nossos filhos aquilo que eles não estão vendo em casa? Como nós estamos querendo cobrar dos outros aquilo que nós não estamos sendo? Isso é hipocrisia, isso é pecado. Rejeitar a vida de modo digno do evangelho é um pecado. Então viva de modo digno do evangelho. Faça os seus filhos olharem para isso, para essa verdade, e dizer, meu filho, é real. Deus é real. Você tem que viver uma vida de forma digna. E eu estou te ensinando isso. Eu estou te mostrando isso. Segunda aplicação, queridos, não tenham medo de viver o evangelho. Não fica receoso, não. Pregue o evangelho, assim que for possível para alguém, pregue o evangelho. Fale do amor de Cristo, fale da graça de Cristo, fale que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Tenham coragem. Tenha coragem. Viva o evangelho com determinação, se você crê nele. Se você crê que de fato Cristo te salvou, que você é a nova criatura, que quando você morrer, você estará com Cristo eternamente, e quando Ele voltar, estaremos unidos todos juntos, para vivermos eternamente no novo céu e na nova terra. Então pregue isso e viva isso com coragem, não como uma utopia, não como um pensamento ou uma ideia, forma alguma, é a verdade. Então viva com coragem. E nessa vida, queridos, é indispensável nós, como discípulos de Cristo, discipular pessoas. Paulo está dizendo, olha, vocês me viram vivendo vivendo o evangelho de Cristo, e agora também estão ouvindo o que eu continuo a viver. Assim também nós, queridos. As pessoas novas que estão chegando na igreja precisam ser acolhidas por vocês, e mostrando a elas como deve viver esse evangelho. Isso nós fazemos com discipulado. Teve um pastor Wendel, lembro até hoje, ele falando que um membro da igreja chegou, pastor, como que eu faço para viver uma vida feliz no lar? A minha vida não é feliz. Traio minha esposa e tudo. Aí o pastor Wendel chegou nele e falou assim, anda comigo um pouquinho. Quero que você veja a minha casa. Vamos caminhar juntos. E aí começou a mostrar, ele começou a participar também mais da vida da igreja, começou a olhar, observar. E no final de 15 dias ele falou, pastor, é possível, eu pensei que era impossível viver uma vida assim. Mas com o Senhor me mostrando, olhando, percebi que isso é possível. E ali chorou, se arrependeu dos seus pecados. E eu creio que deve estar vivendo uma vida digna. Assim também, queridos, mostre para as pessoas do mundo como é viver essa vida. Faça discípulos, como Cristo ordenou. A ordem não está no id. Muitas pessoas pensam que a ordem é o id, né? Mas o id ali, o id no texto original não está no imperativo. O que está no imperativo é façam discípulos. O ir é apenas simbolizando um modo de como você deve fazer. Como que eu devo fazer discípulos? Indo, caminhando. Enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou no trabalho, enquanto eu estou na escola, eu vou fazendo discípulos. Ensinando a eles um modo digno de viver o evangelho. Você está vivendo esse evangelho? Se está vivendo esse evangelho, amém. Mas se você ainda não está vivendo esse evangelho, com coragem, com união, com firmeza,
e com honra, também quero convidar você a baixar sua cabeça e orar e confessar esse pecado ao Senhor. Deus, me perdoe. Me perdoe. Eu quero viver essa vida. E se você ainda nunca experimentou essa vida, também te convido. Se a graça de Deus te alcançou com esta palavra aqui, eu creio que o Espírito Santo há de te capacitar para viver essa vida de modo digno do Evangelho. Baixe sua cabeça, meu irmão, vamos orar. Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, nós somos confrontados, somos também animados, e também somos consolados. E nessa noite fomos exortados, ó Pai, sobre a forma digna de viver o Evangelho. Que o Senhor nos perdoe, porque às vezes, durante a semana, não mostramos essa vida para os nossos colegas, seja no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro do nosso lar. Nos perdoe, ó Deus. Mas também para nós é um ânimo, porque nós cremos que o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando caímos, quando erramos, quando nós não demonstramos essa vida, o Senhor nos convida novamente para vivermos, trazendo ao nosso coração o arrependimento. E, ó Deus, que haja aqui em nossos corações um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira volta para o Senhor. E também, ó Deus, somos animados, porque não estamos vivendo essa vida à toa. A nossa vida não está sendo desperdiçada, porque vivemos o Evangelho de forma alguma. A nossa vida está sendo preservada, porque um dia estaremos contigo. Será, ó Deus, para todo sempre, sem a presença dos adversários, sem a presença do pecado, estaremos livres para adorar o Senhor e viver para o Senhor nesse novo céu e nessa nova terra. Muito obrigado, Deus, por tua palavra, e que o Senhor aplique ela em nossos corações. Assim eu rogo a ti no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor, reverendo Belmiro.